esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula é muitos minutos e precisa de ter paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Estrela de Belém. É bem importante assim, porque quando a estrela brilhou num estábulo, é para que todos que estudam entendessem das profecias. Depois tem aquela condição bem importante, porque José teve que ir para Belém, porque ele nasceu em Belém. E naquela época era administrada aquela região pelos romanos. E eles eram organizados. Maria pediu para que ele a levasse, então ele a levou. Ela já estava gestando. Chegando em Belém, não havia estalagem, porque assim como José teve que ir, outros também tiveram que ir. Nesse interim, Maria sentiu mal, e onde ela sentiu mal era de frente a uma casa que era amigo do pai de José. José então pediu para que ele acolhesse ele e a Maria. E ele disse assim que não podia porque os filhos também estavam chegando, mas ofereceu o estábulo. Então, as referências que nós recebemos e que nós também não fazemos esforço para desmistificar, fala-se que Jesus nasceu numa estrebaria, como referência de que ele fosse pobre. Essa é uma condição bem simples. Então nós tínhamos que largar do nosso comodismo e começar a fazer pesquisa, porque as referências que nos trouxeram e que nós não fizemos nenhuma observação, entra naquela condição assim de descermos. Na vida é assim. Na vida externa fica bem fácil. Se aquele empregador ou aquele empregado não fizerem os movimentos que precisa de ser feito para aquela empresa continuar mantendo-se de pé, e aquele empregado, se ele não fez os movimentos na colaboração, aquela empresa tende a ir diminuindo. Então, devido ao nosso comodismo, nós não fizemos referências sobre os estudos que precisaríamos de ter um aprofundamento. Então nós vamos aceitando aquilo que nos oferecem e nós vamos esquecendo de desenvolver uma maneira dentro de nós para perceber onde encontra-se a verdade, onde encontra-se a incoerência. Então a vida é bem simples assim. A acomodação. Essa é a característica do espírito humano. Depois, como Jesus não apresentou nada de diferente em relação a outras crianças, então José, Maria foram esquecendo aquela condição bem importante assim da estrela em cima do estábulo. Na criação, tudo tem um ciclo. Nesse ciclo, nós vemos hoje que é a volta da estrela, da mesma categoria da estrela de Belém. Então, cada um de nós é que tínhamos que lembrar assim, o remate final. Jesus, depois, as dificuldades que apresentaram, dificultando o seu caminho, justamente porque as informações, as instruções que ele trouxe e que nós tínhamos que ter um aprofundamento nessas informações, nessas instruções, porque são simples. Então, quando uma pessoa crê em algo que ela não compreendeu, então entra numa condição de fantasia. Então, toda a nossa vida tem que ser assim, com compreensão. E essa compreensão tem que estar junto com o saber, porque qualquer profissional veterano, ele pega qualquer trabalho no começo, no meio ou já finalizando aquele trabalho,
ele sabe a fase que se encontra aquele trabalho. Então, para muitos profissionais, ele tem essa capacidade da continuação, independente do trabalho, a fase que o trabalho se encontra. Essa qualidade nós temos que trazer para dentro de nós com os ensinos. Devido à simplicidade dos ensinos, então muitas vezes nós não valorizamos. E fica bem fácil assim de observar quando uma criança tem um aprendizado escolar. Depois que ela assimilou aquelas informações, ela fala que é muito fácil. Mas no começo, a gente tem que observar assim. Para que aquela informação entre dentro de cada um de nós, primeiro foi o trabalho do centro motor, fazendo as anotações sobre aquele assunto. Depois, o trabalho do centro intelectual, de verificando se a maneira que foi feito o relato está correto. Depois, aquilo tem que entrar para dentro de nós. E fica bem fácil assim, da gente ir fazendo uma observação da vida, porque determinadas crianças, na moradia, querem colaborar com aquele que está trabalhando no fogão. Então, os assuntos mais perigosos, os itens mais perigosos, aquele adulto não deixa aquela criança mexer. E é bem interessante, porque como normalmente tem o pai, tem a mãe, então a mãe muitas vezes tem um rigor sobre determinadas funções que está sendo desenvolvida. Mas o pai já tem uma flexibilidade ou vice-versa. A mãe tem a mobilidade, a flexibilidade e o pai. Então, aquela criança vai fazendo as funções. Quer dizer que um período depois, aquela criança fica qualificada para fazer determinadas funções. Na fase seguinte, ela está qualificada para todas as funções. Somos nós. Agora, para nós entendermos os ensinos, nós tínhamos que ter um tempo de dedicação para que nós viéssemos a compreender. E essa compreensão nós sabemos assim que tem que ser de dentro. Mas primeiro a pessoa tem que utilizar todo um critério que existe, que é desenvolvendo a compreensão sobre aquele assunto e fazendo as observações que ele precisa para ele. E é bem importante porque quando a pessoa tem um conhecimento, também aquele conhecimento é dela. Não tem como ela verbalizar o conhecimento, porque ela sabe que não tem como explicar, porque aquele não tem uma assimilação. Então é bem importante nós fazermos esse trabalho de lembrar assim que a estrela de Belém, ela brilhou para poucos, porque nós sempre somos acomodados. E é bem importante assim, porque as informações, elas estão. Fica bem claro o caso dos reis magos, que tiveram o conhecimento e foram atrás da estrela. O livro Na Luz da Verdade, ele vai trazendo esta condição bem importante assim, de termos que parar para dentro de nós, para ir observando como é que nós nos encontramos caminhando. Porque Jesus foi levado para a cruz, porque ele incomodava justamente pelo fato de que os ensinos trazidos por ele eram ensinos simples. Depois nós tínhamos que fazer esta observação assim, de uma cadeia. Tem a graduação, na empresa tem a graduação. E se a pessoa dedica um pouco, ela é vista. Então, se nós aprendermos a dedicar sobre os ensinos que o Criador nos possibilitou, também nós seremos vistos pela luz. E é bem importante assim, porque independente de qualquer coisa,
a própria pessoa vai fazendo um elo de ligação. E esse elo é a vida toda, porque ele tem que ser vivificado, ele tem que ser organizado. E é um procedimento bem interessante, porque se a pessoa descuida na vida dela, ela fala assim que ela já não tem mais aquela habilidade, aquela qualificação para continuar fazendo aquela função. Então, na nossa vida interna, se nós não continuarmos movimentando, que é muito diferente da vida externa, esse movimento interno é de uma grandiosidade bem interessante, que fica fácil assim da gente ir observando que muitos envelhecidos têm uma compreensão diferente da vida. Quer dizer que durante a sua existência ele foi fazendo os movimentos e ele foi compreendendo. Quer dizer que dentro de cada um de nós não tem limite. É bom a pessoa ir observando assim. Então a referência que dificultou um pouco ou muito a vida de Jesus é justamente pelo fato, no caso da Maria, que esqueceu a grandiosidade dos acontecimentos durante o nascimento de Jesus e no período depois também. Ela o reconheceu como o Messias quando na caminhada dele para o Gólgota. Nesse interim, ela também teve a oportunidade de fazer os resgates da omissão que ela teve, do descuido que ela teve. E José, que sempre foi o melhor amigo paternal de Jesus, sempre orientava. E é bom cada um ir lembrando assim, porque as nossas vidas estão sempre relacionadas com valores. Então, à medida que nós vamos acrescentando os valores eternos dentro de nós, entramos naquela condição bem importante, que tem um ensino que fala assim que ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Essa fala é dele, quer dizer que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Quer dizer que através dele é a sua palavra, é os seus ensinos. Depois, nós temos que lembrarmos assim, que muitos e muitos acham assim que o livro Na Luz da Verdade não condiz com os ensinos de Jesus. É justamente porque esse não aprofundou nos ensinos de Jesus, porque é igual, o grande cometa é igual à estrela de Belém. Quer dizer que o círculo está fechando, e nós sabemos assim que esse círculo está fechando realmente porque anteriormente havia um acontecimento, uma catástrofe, falava-se meses sobre aquele acontecimento. Então as pessoas mantinham vivo aquele acontecimento. Hoje nós nos encontramos descuidados e às vezes nem verbalizamos aquilo que está acontecendo e que já aconteceu. Quer dizer que nós sabemos assim que esse grande cometa, a vinda dele, ele, com suas irradiações, levanta as águas a grandes alturas. Depois, a omissão daqueles que se encontravam nas proximidades da cruz. Então, nós sabemos assim que tem daquele que estava sendo crucificado ao lado de Jesus, que teve um comportamento de deboche, pejorativo em relação a Jesus. Mas teve um outro que teve um conhecimento, que dentro dele entrou a compreensão da importância que ele se encontrava aí e do comportamento que ele tinha tido. Então é bem importante assim observarmos como nós somos para que nós venhamos a ter uma compreensão da vida que nós estamos tendo. E observando assim de dentro, porque nós temos uma facilidade de fazer esse trabalho com o raciocínio. Então sempre temos uma explicação, sempre temos uma justificativa, porque achamos assim que eu posso falar e o outro vai compreender, o outro vai entender.
Essa é uma referência bem simples assim, porque normalmente numa empresa o horário de trabalhar para chegar naquela empresa é um determinado horário que foi combinado antes. Quer dizer que normalmente a empresa já se encontra aberta naquele horário. Se a pessoa chegou atrasada, e ela pode falar que são poucos minutos, mas a empresa já se encontrava aberta. Quer dizer que nós temos essa facilidade de ir justificando. Só que na nossa vida interior, muitas vezes, o próprio não acredita naquilo que ele está falando. Para ele é muito ruim, porque independente de qualquer coisa, nós sabemos que aquilo que nós falamos acompanha também a nossa entonação, o nosso tom de voz. Então é físico, não é mais ou menos. As condições são físicas, porque se o tom de voz não está de acordo, fica bem fácil assim de compreender uma criança. Quer dizer, se aquela criança tem facilidade de querer um benefício, de querer, como se diz assim, enrolar aqueles tutores, o tutor conhece pelo tom de voz. Da mesma maneira como a criança se encontra sofrida, também o jeito que ela manifesta é diferente. Então, na nossa vida, nós tínhamos que ter uma sinceridade conosco, da nossa fala ser aquilo que nós somos. E observar assim que, para nós entrarmos numa harmonia da criação, nós temos que fazer o trabalho junto ao Criador. Quer dizer que o trabalho é sempre assim, possibilitando que nós nos tornemos um reflexo da bondade do Criador, e nós sabemos assim que esse reflexo, essa bondade, ela anda junto com a pureza e com a justiça. Ela não anda só. Então esse equilíbrio, é isso que cada um teria que ter dentro dele, porque se nós observarmos na nossa vida de uma maneira geral, nós só temos que agradecer. É só observar no caso de uma mesa posta, a disponibilidade ali de vários tipos de alimentos, de muitas localidades diversas. Então aquele que vai receber daquele alimento, ele só tem que agradecer. O agradecimento não é da boca para fora, porque nós sabemos assim que muitos falam pelo social, que fica bem interessante, porque a criancinha pequena, ela recebe uma guloseima, uma maneira diferente, ela fica feliz e ela não fala nada. O jeito dela, aquele adulto, fica feliz também. Quer dizer assim, mas nós temos essa tradição de ensinar a criança a entrar num processo de agradecimento. Quer dizer que vai perdendo a naturalidade e aquela fala, sem ter vida, agora ocupou um procedimento que existia naturalmente da alegria interna de nos encontrarmos sendo beneficiados. A estrela de Belém. É bem importante assim que a estrela brilhou num estábulo e que somente poucos puderam ter esta condição bem importante de apreciá-la. Depois nós sabemos também que quando veio o Filho de Deus para a matéria grosseira, veio também uma multidão auxiliando, acompanhando. E naquela época, essa multidão, esse acompanhamento, foram vistos por poucos, especialmente pelos pastores, porque os pastores naquela época eram pessoas diferentes, havia uma qualidade diferente. Tanto é que nós temos relatos de jovens já tendo a capacidade de cuidar de rebanhos. Quer dizer que aquele jovem desenvolveu as qualificações que precisaria de um adulto para fazer aquele trabalho. Quer dizer que os pastores naquela época eram pessoas que tinham um determinado valor, então os relatos que eles trouxeram, eles ouviam e valorizavam. Hoje, normalmente, esta profissão não tem mais esse valor
que existia naquela época. Então, quando José voltou para sua terra, para Nazaré, com Maria e a criança, então logo em seguida ele morreu. Foi aí que José percebeu, no seu leito de morte, que Jesus era o Filho de Deus. Tanto é que Jesus não entendeu quando ele ouviu de José que és tu mesmo. Depois, nos trabalhos ali da carpintaria, José morreu, Jesus ficou como administrador daquela carpintaria. Depois, através de viajantes, Jesus soube que João batizava num rio e que João, além de batizar, também orientava. Então, Jesus providenciou a maneira de ir conhecer o João. Quando Jesus chegou, a capacidade de João, capacidade espiritual, evidentemente, pôde reconhecer em Jesus a qualificação que ele tem, que ele já veio como Filho de Deus. Então tem uma fala bem importante assim, que João fala assim: eu é que preciso de ser batizado por ti. Aí Jesus fala: cumpra a profecia. Então João cumpriu a profecia, depois voltou. E depois, logo em seguida também, Jesus foi cumprir a sua missão. Então largou a carpintaria na mão do seu irmão mais novo e foi fazer o trabalho que era destinado à luz. Então essa é uma naturalidade bem importante assim. A confiança, o conhecimento. Esperar a época certa, mas para isso a pessoa tem que continuar movimentando. E é bom a pessoa ir lembrando assim. O movimentar interno é toda a época da nossa vida. Tem a limitação que o corpo vai apresentando com a idade, mas tem também aquela condição interna. Se a pessoa continua trabalhando dentro dela de maneira correta, dentro dela ela continua sendo considerada. E aqueles com quem ela relaciona também a considera de uma maneira grandiosa. Mas se a pessoa descuida durante a sua vida, ela passa a ser um peso. Se ela julga que aquele conhecimento que ela adquiriu, que não foi o conhecimento da luz, conhecimento de matéria grosseira, agora ela pode achar assim, que através desse conhecimento, ela então tem valor. O valor é relativo. Só vamos ter valor junto aos nossos semelhantes se for valor eterno, e os valores eternos é conhecendo os ensinos. Então, na nossa vida, nós tínhamos que fazer esse trabalho de ter o conhecimento dos ensinos e esforçarmos para viver de acordo com os ensinos. Não é para um período. Toda a época da nossa existência, nós tínhamos que lembrar desta condição assim. É dentro de nós, é o valor que nós temos. Para as coisas externas, apresenta sempre a limitação. Isso é físico, mas para a vida interna. Então, se a pessoa não trabalha com os valores internos dela, durante a sua velhice, ela volta no período de infância. E é bem interessante, porque em muitos casos a pessoa faz o relato e depois, logo em seguida, ela faz o mesmo relato. O valor que ela tem sobre aquele relato. Aquilo aconteceu numa época que para aquela pessoa marcou dentro dela. Mas como a vida é um caminhar, então nesse caminhar eu digo assim que é uma espiral. Então o que acontece? A pessoa continua no mesmo disco. Ela não muda de faixa. É isso que nós tínhamos que fazer esta observação. Então, sempre sermos conosco mesmo. As referências. Então, a bondade do Criador, possibilitando assim que nós venhamos a ter os resgates durante a nossa existência do comportamento que tivemos e do comportamento que estamos tendo. Esse resgate é físico, isso é verdadeiro.
Nós já ouvimos pessoas envelhecidas dizendo assim que, se pudesse, voltaria lá para fazer um retratar-se com aquele comportamento que ele teve. Quer dizer que nesse ainda se encontra a possibilidade de viver no reino do milênio. Então o reino do milênio é bem importante assim, porque todas as coisas erradas terão de desaparecer. Primeiro, para depois vir o reino do milênio. Não é aproveitando o velho, não é melhorando o velho, porque se fosse melhorar o velho, estaríamos qualificados, não qualificamos e não aprendemos. Então não é melhorando o velho, é tudo terá que se tornar novo. Essa é a profecia. Então o nosso jeito de sermos, a nossa maneira de pensarmos, a nossa maneira de usarmos das expressões, fica bem fácil assim de lembrarmos assim o agradecimento. É bem importante. E ter o cuidado, porque temos que conhecer todos os ensinos. Para isso é a vida toda a pessoa estudando e verificando como é que ela encontra-se assimilando esses ensinos. Então a vida nossa é um trabalho. É a única coisa que o Criador exige de nós é termos conhecimento dos ensinos. Porque quando a pessoa quer ir de uma localidade para outra, ela tem que saber o caminho, o direcionamento que ela precisa de ter para ir para aquela localidade. Depois que vencemos o nosso tempo na matéria grosseira, para voltarmos para nossa origem, que é a pátria do Espírito, temos que conhecer os ensinos. Porque ficou como se fosse jardim da infância. Agora vem um mais evoluído do que nós, pegar na nossa mão e nos levar para então irmos para o caminho da luz. Não. Onde encontra-se a responsabilidade individual de cada um. É isso que nós precisaríamos de entender. É indivíduo. E a responsabilidade é individual. Depois nós sabemos assim que é bem interessante, porque se a pessoa descuida durante a sua vida, também ela não tem a naturalidade. E é bem grave assim, porque a nossa parte interna, os órgãos, as vísceras, eles têm vida. Isso fica bem fácil assim, de muitas confirmações, quando a pessoa mata uma ave para alimentar, do jeito que aquela ave foi morta, ainda ela pulsa. Então quer dizer que, mesmo estando morta, ainda pulsa. O corpo nosso, de matéria grosseira, é o mesmo procedimento. Ele continua com vida. Quer dizer que nós tínhamos que possibilitar que esta vida tivesse uma harmonia. Porque quando vencer o nosso tempo da matéria grosseira, ter a coragem de largar o nosso corpo de matéria grosseira. E quando isto acontece, a pessoa fica feliz, porque ela tem o conhecimento dos ensinos. A estrela de Belém é esta condição. Hoje, o grande cometa é da mesmíssima espécie da estrela de Belém. Ele vem trazendo os remates dos acontecimentos e que nós tínhamos que tirar de dentro de nós as acomodações, porque fala-se assim que Jesus, ele veio para tirar os nossos pecados. Jesus veio para abrir de volta o caminho para o paraíso, para a pátria do Espírito, porque os espíritos humanos encontravam e encontram ainda indolentes. Então é bem importante assim nós termos a finalidade do conhecimento correto dos ensinos. E essa finalidade faz com que nós fiquemos equilibrados durante a nossa existência. O período de infância de Jesus foi um período que ele apresentou como uma criança normal. Mas no seu movimento durante a vida, ele foi uma pessoa excepcional, porque dentro dele está o equilíbrio. É isso que nós precisaríamos entender. Quer dizer que esse equilíbrio nós podemos adquirir também tendo o conhecimento dos ensinos. Então o livro Na Luz da Verdade nos possibilita essas orientações. Estuda o livro Na Luz da Verdade.